Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos começando aqui nossa terceira e última aula do nosso curso Logoterapia Clínica, né? Semana da Logoterapia Clínica. Foram 3 dias, estamos concluindo hoje, de muita reflexão sobre o lugar da logoterapia e, sobretudo, o lugar da logoterapia na clínica. Muitas pessoas que estão conhecendo agora a logoterapia ou que já fazem formação, mas querem seguir atuando na clínica, muitas vezes têm dificuldade mesmo de encontrar informações, de encontrar materiais. Então, é tão importante que a gente tenha esses momentos para que a gente possa discutir, para que a gente possa refletir. Nem sempre, numa caixinha de perguntas, que eu adoro, inclusive, responder, a gente consegue ter a mesma densidade discursiva, a mesma reflexão que a gente consegue ter aqui nesses momentos. Então, sempre que a gente vai lançar novos cursos, a gente tem a possibilidade aqui de pensar esses momentos no canal, no nosso canal também do YouTube, tem muito conteúdo, aulas públicas que foram feitas, né? No semestre passado, uma das nossas metas foi toda semana fazer aula pública. A gente fez o lançamento do Logoterapia Clínica ano passado, diretamente de Viena, que foi a cidade em que Frankl nasceu. E aqui agora, enquanto nômade, todo mês estou mudando de país, estou aqui falando diretamente do Equador. Bom, a gente tem muita coisa para dar conta. Na nossa primeira aula, a gente viu um pouquinho sobre a estrutura da clínica logoterapêutica, viu o diferencial que ela tem, de fato, na clínica. Na aula de ontem, a gente pôde aprofundar um pouquinho mais sobre o psicodiagnóstico, compreender como é que é feito esse psicodiagnóstico na perspectiva logoterapêutica, sobretudo dando conta de 2 conceitos importantes, que eram as estratégias de enfrentamento e os recursos noéticos, né? Conceitos que muitas pessoas ainda não têm familiaridade, ainda não têm propriedade, ainda não têm profundidade. Então, a gente conseguiu dar minimamente ali uma pincelada nesse processo. E hoje, a nossa aula ela vai ser dedicada a gente falar sobre técnicas e instrumentos. Quais são as técnicas que a logoterapia ela tem? Quais são as possibilidades de utilização de outras técnicas sem ser da logoterapia? Qual é o caminho que eu posso utilizar para aplicar instrumentos com os meus consultantes? Então, tudo isso a gente vai ver hoje. Como a gente já vem vendo desde a nossa primeira aula, né, na aula de terça-feira, o nosso material de base é o caso clínico de Ana. Então, a gente vem acompanhando a história de Diana, né? Estamos aí, então, na 7ª sessão, a gente concluiu ontem na 7ª sessão, vimos um salto aí, mas a gente está aprofundando e está compreendendo um pouquinho quais os caminhos que a Diana está desenvolvendo nesse processo. E não só isso, a gente também está contando com atividades. Então, a cada final de aula, a gente tem realizado atividades para assimilar um pouquinho mais o conteúdo, fixar. E não só isso, vocês mesmos também irem analisando, irem percebendo o afã investigativo de vocês enquanto logoterapeutas. Já é uma forma de vocês irem praticando e vendo realmente qual é a familiaridade que vocês vão tendo com os conceitos da logoterapia. Bom, vamos dar início, então? Para a gente dar início a nosso conteúdo hoje, a gente vai fazer um pouco diferente, vocês vão perceber, a gente vem trabalhando muito com slide. Hoje a gente não vai ficar tão preso aos slides, a gente vai ficar preso a 2 materiais que eu preparei aqui para vocês, e o primeiro deles vocês já receberam, que foi a atividade de ontem. Então, vamos começar compartilhando aqui essa tela. Um minuto. Da atividade. Aqui. Esse material vocês já receberam, né? Esse material aqui, ó, identificando o uso de técnicas e recursos terapêuticos. E aí, hoje eu quero muito ouvir de vocês também as respostas, o que vocês pensaram aí, tá? Então, vamos começar discutindo um pouquinho quais são as principais técnicas da logoterapia. Toda abordagem clínica que se propõe a ser uma abordagem clínica, ela tem técnicas específicas que são desenvolvidas a partir da base epistemológica que é utilizada por essa abordagem. Então, na logoterapia não é diferente, a gente tem também técnicas específicas que foram desenvolvidas a partir da epistemologia logoterapêutica. Mas uma coisa que é super importante a gente já deixar claro, deixa eu aumentar aqui um pouquinho minha imagem, colocar aqui embaixo, vai ficar melhor para a gravação.
Agora, assim, uma coisa que é super importante a gente levar em consideração quando a gente está falando de técnica, e é uma dúvida que muitas pessoas têm, muitos alunos meus vinham me perguntar, sejam quando eu estava atuando na universidade, seja hoje mesmo pelo Instagram, ou os alunos que estão inseridos no curso, essas são as 5 principais técnicas da logoterapia. Então, isso quer dizer que eu só posso usar essas técnicas? E a resposta é não. Frankl, ele era muito aberto nesse sentido. E o que Frankl dizia era que é perfeitamente possível você utilizar uma técnica de uma outra abordagem, não há nenhum problema. Frankl estimulava muito a criatividade dos terapeutas, dos logoterapeutas, né? E ele não trabalhava com essa ideia de que você precisa ficar fechado nessas 5 técnicas. Claro que vai ter uma técnica em especial, por exemplo, que necessariamente o logoterapeuta tem que dominar, que é o diálogo socrático. As outras técnicas, claro, você pode utilizar, mas, em geral, o diálogo socrático é a técnica que você utiliza 90% das vezes no atendimento, né? Denis fez uma ótima pergunta aqui. A autotranscendência não é uma técnica? Não. A autotranscendência é uma potencialidade, ela é uma capacidade humana que pode ser expressada através de uma técnica. Mas a autotranscendência não é técnica, ela é uma potencialidade humana, ela é uma capacidade que nós temos. Técnica não. Então, Frankl, ele é super aberto com relação a isso. Então, eu mesmo já utilizei técnicas de outras abordagens, já utilizei técnicas da TCC, já utilizei técnicas da psicanálise, já utilizei técnicas da gestalterapia. Não há nenhuma restrição. Qual é a única indicação que você precisa seguir se você quiser utilizar uma técnica de uma outra abordagem? Respeitar a visão de homem da logoterapia. E vocês lembram que na nossa primeira aula a gente viu os tópicos sobre a visão de homem na logoterapia. A gente viu que a logoterapia pressupõe a compreensão de que o homem é um ser espiritual pessoal, ele é orientado para os valores, ele é tridimensional. Então, quando algumas pessoas me perguntam, Lorena, eu posso trabalhar com a psicanálise e com a logoterapia? Eu digo, bom, preciso ter um certo cuidado aí, porque quando você fala, e assim, eu vou ser muito sincero para vocês, eu corro longe de quem diz assim, eu sou da TCC e da logoterapia, eu sou da psicanálise e da logoterapia, porque são abordagens que, em visões de homem, elas não compactuam, elas têm grandes diferenças, assim, mais gritantes. Então, não dá para a gente compreender a possibilidade de você atuar sistematicamente com 2 abordagens diferentes, distintas, no mesmo momento, assim, não tem como, né? É inviável. Agora, claro, obviamente, é possível você utilizar uma técnica sem nenhum problema, desde que você respeite essa visão de homem. E você dizer, mas por que não teria problema? Agora, vocês vão ter que esperar um minutinho que eu quero acender essa luz aqui para ver se fica mais claro, tá? Vamos ver se dá uma melhorada aqui. Para mim, deu uma melhorada, não sei para vocês, mas enfim. Mas o que importa é o slide mesmo, né? A informação aqui é o mais importante. Bom, então, assim, é importante que a gente saiba, que a gente reconheça que quando eu utilizo uma técnica, ela está abaixo de uma abordagem, vamos dizer assim. Ela se estrutura a partir de uma abordagem. Então, se eu utilizo uma técnica da TCC, mas eu ainda irei adaptar a visão do homem da logoterapia, então por isso que não tem um problema. Não tem um problema você fazer essa adaptação do uso de uma técnica para uma determinada abordagem, tá? No caso, a logoterapia. Não tem você não está cometendo nenhum equívoco nesse sentido, não há nenhum problema com relação a isso. O grande problema é você se colocar numa perspectiva de atender com 2 visões de homens diferentes, que aí não tem como, realmente não tem como. E aí é por isso que naquele primeiro tópico, na nossa primeira aula, quando a gente falava sobre isso, entra o ponto da importância realmente de você compreender sobre os estudos que têm técnicas que te apresentam maior validade. É importante que a gente tenha essa gama de informações, porque é o seguinte, você pode ser, assim, mestre na aplicação da intenção paradoxal. E eu vou explicar ainda essa técnica, vou explicar cada uma, tá? Você pode ser mestre na aplicação de intenção paradoxal. Às vezes, para aquele consultante, a intenção paradoxal pode não funcionar.
Isso não significa que a abordagem ela não tem validade, até porque a gente tem estudos demonstrando a eficácia da intenção paradoxal em diversos contextos. Da mesma forma, quando você pega uma determinada técnica, um determinado protocolo de intervenção, que é considerado, né, como popularmente se diz, o padrão ouro, né, esse famigerado padrão ouro, que é um termo que eu não gosto, mas enfim, se a gente pegar uma técnica, uma intervenção, que ela é considerada com a maior validade científica atual possível, ainda assim, gente, pode acontecer daquele protocolo não funcionar com o seu consultante. Porque as pesquisas, elas não têm uma aplicação 100%, elas não têm uma eficácia 100%. Não dá para a gente dizer que com todas as pessoas do universo elas vão funcionar. Em pesquisa, a gente consegue fazer projeções, a gente consegue fazer processos de generalização. Mas quando a gente vai para o 1 a 1, pode acontecer daquela técnica, sim, daquela intervenção, que tem a melhor evidência possível, não funcionar com aquela pessoa. Então, isso demonstra o quê? Que o psicólogo, o psicoterapeuta, seja ele de qualquer abordagem, ele precisa ter uma gama, né? Ele precisa ter um ramo de possibilidades de utilização de técnica, porque pode acontecer daquela técnica específica não funcionar. Eu preciso acionar outra. Eu preciso ser versátil nesse sentido para conseguir trazer o máximo de possibilidades que sejam funcionais para aquela pessoa que eu estou atendendo. Conseguem compreender? Bom, temos mais algumas questões aqui. A Adriana diz, e dizer que é da existencial fenomenológica e da logoterapia. Adriana, sim, existem pessoas que trabalham com a perspectiva existencial fenomenológica, sem especificar que é da logoterapia, tranquilo. Eu não trabalho nessa perspectiva, mas não há nenhum problema. Inclusive, há muito mais aproximação nesse sentido do que distanciamento, porque a base é a mesma. Lore, quais técnicas de outras abordagens você indica que possam ser utilizadas por um logoterapeuta? Qualquer uma, absolutamente qualquer uma, desde que seja validada cientificamente. A gente já tem tido aí várias pesquisas que evidenciam algumas técnicas, algumas intervenções, alguns modelos de psicoterapia que eles não têm validade científica. E eu sei que muitas pessoas se incomodam com isso. Poxa, mas funciona com o meu paciente. Gente, mas a gente não pode tomar uma exceção para uma regra. Então, a gente precisa ser muito criterioso com relação a isso, quando a gente se propõe a ser cientista. Então, não dá para eu dizer assim que eu vou utilizar horóscopo, por exemplo, como elemento interventivo, porque funcionou com uma paciente. Não dá para a gente fazer isso. Então, a gente precisa se sustentar naquilo que a gente se propõe enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto profissional da ciência psicológica. Inclusive, o nosso próprio código de ética nos coloca nesse lugar. O código de ética é muito claro, que a gente só pode utilizar a técnica que é validada cientificamente. Então, assim, você descobriu uma técnica nova? Bacana! Vamos procurar que pesquisas estão sendo desenvolvidas com a utilização dessa técnica para eu saber quais são as referências que eu tenho que demonstram essa eficácia. Então, se você pesquisar, sobretudo, pesquisas fora do Brasil, você vai encontrar materiais que utilizam absolutamente todas as técnicas da logoterapia. Todas elas já passaram por inúmeros processos de pesquisa para evidenciar a validade delas, né, em diversos contextos. Então, tenham muito cuidado com relação a isso. Então, não tem uma técnica específica, Vinícius. Qualquer técnica você pode utilizar, desde que ela tenha validade científica. Muito importante que você observe isso. Então, no final das contas, inclusive, por isso que a logoterapia não está desalinhada do que se propõe a psicologia baseada em evidências, né? Ela não está distante disso, porque a logoterapia e os logoterapeutas, bom, pelo menos os logoterapeutas sérios, eles têm essa preocupação em utilizar, sim, materiais que tenham essa validade. Então, a gente tem 5 principais técnicas na logoterapia que podem ser utilizadas. E aí é muito importante que a gente consiga identificar, muito importante que a gente consiga identificar a diferença entre o que é técnico e o que é instrumento. Eu vejo muitas pessoas escorregando nessas duas coisas, nesses dois aspectos. Técnica e instrumento. Muitas vezes eu utilizo um instrumento para aplicar uma técnica. Não é todo logoterapeuta
que usa instrumento. Tem logoterapeuta que não gosta. Então, assim, eu adoro listas, eu adoro questionários, eu adoro usar livro caixinha, baralho, mas também não é com todo consultante meu que eu utilizo. Tem consultante que eu nunca utilizei nenhum instrumento. Mas o fato de você não utilizar instrumento não significa que você não está aplicando uma técnica. Toda terapia tem a utilização de técnica, por excelência. Assim, é a essência da psicoterapia a utilização de técnica. Mas não é uma condição da psicoterapia, não é uma condição da psicoterapia você utilizar instrumento. Tem logoterapeuta que gosta de instrumento, tem logoterapeuta que não gosta de utilizar instrumento. Tá? Importante destacar. Eu utilizo, mas eu utilizo em alguns casos não é necessário, alguns casos faço uso sim disso, funciona e é bacana. Então, através da utilização de um instrumento, você pode, lembra, não é uma condição, é uma possibilidade, é um caminho. Através do uso de um instrumento, você pode aplicar uma técnica. Vamos dar um exemplo. O diálogo socrático, né? O diálogo socrático é a técnica mais importante da logoterapia. É a base, realmente, assim, a gente usa desde o primeiro atendimento até o último atendimento, a gente está utilizando o diálogo socrático. E qual é o grande objetivo do diálogo socrático, né? É essa promoção de uma reflexão do sujeito acerca das suas próprias questões. Então, é na elaboração dessas perguntas, e aí, claro, óbvio, o próprio termo nos traz essa referência, né, diálogo socrático, traz essa referência a Sócrates, que fazia esse movimento de questionar para tirar as pessoas desse estado inerte e até esse estado de massa, de reproduzir falas sem que elas, de fato, conseguissem questionar aquilo que elas estavam reproduzindo, até chegar no estado que Sócrates chamava de aporia, que é quando a pessoa consegue rever algumas questões, alguns conceitos que eram pré-estabelecidos. Então, o diálogo socrático tem essa proposta de questionar o sujeito, de colocar o sujeito em vista de questionar suas próprias questões. Veja que parece até contraditório, né? Questionar suas próprias questões, questionar certezas. Muitas vezes o consultante ele vem com certezas e que ele não sente a validade daquilo. Ele não sente que, de fato, aquilo é aquilo para ele. A gente vinha falando um pouco sobre esses processos de privação existencial, né? A pessoa, ela aprende, né, desde pequeno que ela tem que ir para a faculdade, porque se ela não for para a faculdade, ela não vai ser ninguém. Quem nunca escutou isso, né? E aí tem aquela pessoa que entra em profunda crise existencial porque ela não se identifica com nada que está proposto na educação formal de uma universidade, ela não se vê na universidade, ela quer, sei lá, empreender, ela quer viajar ao mundo, e nada disso, algumas profissões, inclusive, nem tem faculdade ainda, nem tem universidade ainda, né? Algumas profissões, elas não têm. Então, o que a pessoa faz, né? Como é que a pessoa faz? Se o caminho que normalmente as pessoas seguem, ela não quer seguir. Então, assim, ela começa a se questionar, ela começa a questionar verdades que eram colocadas para ela desde sempre. E o diálogo socrático é um desses elementos. Mas aí você pode dizer, Lorena, então o diálogo socrático ele vai acontecer só nesse momento de você estar ali perguntando? Você pode utilizar muitos instrumentos para fazer esses questionamentos. Você pode utilizar jogos, você pode utilizar livros caixinha, você pode utilizar músicas, Gente, o campo de possibilidades para você estruturar uma técnica, ele é muito vasto. E muitas vezes a gente fica naquela coisa ali, rígida, né? Nós mesmos, psicólogos, somos muito rígidos, a gente tem uma estrutura muito formal, muito sistemática, de que o meu lugar enquanto terapeuta é esse, de perguntar, a pessoa responde, não amplia o nosso campo de possibilidades, de como eu posso promover isso, né? Até desafios. Eu lembro que uma das intervenções que eu já utilizei na clínica foi gerar uma reflexão através da produção de uma refeição. Então, eu pedi para a paciente, né, para a consultante, fazer algum prato que representasse como ela estava se sentindo. Isso tem Veja que aqui eu estou trabalhando autocompreensão. Eu estou trabalhando, através de um elemento metafórico, a capacidade que ela tem de autoobjetivação. Percebem como é amplo e por que isso foi utilizado? Porque era um recurso que era importante para ela. Ela adorava cozinhar.
Você pode fazer isso com música, você pode fazer isso com roupa, você pode fazer isso com viagens. Gente, você pode fazer isso... O campo, ele é tão amplo. E é por isso que Frankl, ele falava muito da importância da criatividade. Porque quanto mais criativo o logoterapeuta for, mais ele vai conseguir fazer essas adequações com o uso da técnica, tá? Adriana, Lorena, onde eu posso encontrar instrumentos para aplicação de técnicas logoterapêuticas? Olha, eu já vou te adiantando que no curso Logoterapia Clínica eu ofereço vários instrumentos que eu desenvolvi. E ele fica disponível, então já fica ligado, Adriana, se você não é aluna do Logoterapia Clínica, tem muitos instrumentos no curso que são disponíveis para vocês utilizarem na prática clínica de vocês. Eu vou mostrar já já, tá? Então, a gente vê aquela estrutura básica de diálogo socrático e pensa, é isso, eu pergunto, a pessoa responde, mas isso, e assim, a estrutura em geral é essa. Mas eu posso fazer isso de tantas formas, de tantos aspectos, que muitas vezes eu me limito. João Roberto pergunta, sobre o diálogo socrático, apesar de ser uma técnica e como tal, deve ser aprendida para ser aplicada, você acredita que seja possível um profissional usar essa técnica de maneira natural, sem mesmo ter aprendido ou sequer saber que ela exista? João, eu acredito, vamos lá, eu acredito que a pessoa pode fazer perguntas existenciais, sim, sem conhecer o diálogo socrático. Isso é fato. Mas eu não posso dizer que uma pessoa está utilizando o diálogo socrático se ela não está intencionando aquela sistemática que Frankl propõe, já que foi ele que desenvolveu a técnica do diálogo socrático. Então, isso aí eu não tenho como dizer. A pessoa usa o diálogo socrático sem saber. Não, isso não é uma verdade, não tem como. Mas ela pode sim promover, ela pode ter uma habilidade de promover perguntas existenciais sem ter o conhecimento do diálogo socrático. Inclusive, quando ela conhecer a técnica do diálogo socrático, talvez realmente para ela seja muito mais fácil. Para algumas pessoas é mais fácil fazer perguntas existenciais do que outras. Sobretudo a depender de como é a sua formação. Se a sua formação ela é engessada, você vai fazer aquelas perguntas padronizadas, sempre igual para todo mundo. Se você dá espaço para essa sua criatividade, se a sua formação dá espaço para essa sua autenticidade, você vai fazer perguntas existenciais do seu jeito. E vai funcionar, e vai dar certo, tá? Então, é muito importante saber isso. É a mesma coisa, João, de dizer assim, eu escuto algumas pessoas dizendo, eu era logoterapeuta e não sabia, eu já aplicava logoterapia e não sabia. Não é verdade. Se você não estava consciente, intencionado de que você estava aplicando a logoterapia, você não estava aplicando a logoterapia. Você poderia utilizar conceitos, falar de conceitos que a logoterapia também usa. Mas a gente não pode colocar a logoterapia nesse raso de que basta a pessoa falar sobre sentido, ela é logoterapeuta. Não é assim, não. A gente precisa respeitar o que é a abordagem. A abordagem é muito densa, entende? Então, é muito importante destacar isso. Nada? Bom, Rita pergunta, esses instrumentos podem ser utilizados na terapia online? Com toda certeza. Gente, hoje eu atendo 100% online. 100% online, eu não atendo presencial. Eu não sou autorizada a atender presencialmente, porque, como nômade, eu não tenho autorização para fazer atendimentos presenciais. Então, os meus atendimentos, eles são online, sempre. E eu sempre utilizo instrumentos na modalidade online. Eu faço adaptações de instrumentos físicos que eu tenha e outros que eu vou tendo acesso online mesmo. É muito tranquilo, tá? Cristina, que eu faço o curso e posso afirmar que o material é excelente. Obrigada, Cristina. O melhor marketing é o de vocês, que são os alunos. Porque eu falar que o curso é bom é muito fácil. Agora, as pessoas que fazem o curso falarem isso é outra história, né? Bom, então, acho que a gente consegue entender o diálogo socrático e dá para perceber que desde a primeira sessão com Diana, ela estava utilizando o diálogo socrático. A terapeuta está usando o diálogo socrático desde o começo, quando ela questiona, quando ela movimenta, quando ela mobiliza, quando ela diz, eu não sei, então vamos pensar sobre isso. Isso já são elementos que atravessam o diálogo socrático. Segunda técnica, se vocês tiverem mais alguma dúvida do diálogo socrático, vão colocando aí. Valeu, Vinícius. Vinícius falou aqui que também faz o curso maravilhoso. E sempre adora as interações com o Vinícius, né? Ele sempre manda ali mensagem, né, DM, enfim. Intenção paradoxal.
essa é a técnica mais controversa da logoterapia, porque muitas pessoas veem a técnica muito rasamente, gente, sendo muito sincero. O diálogo socrático, ela é popularmente conhecida como aquela técnica onde você vai desejar aquilo que você teme. Então, se eu estou com medo de ter um infarto aqui agora, falando para vocês, a ideia que as pessoas têm é de que basta você pensar que você vai infartar realmente e você não vai infartar. Só que isso é tão raso, a gente olhar a intenção paradoxal dessa forma é tão, sabe, superficial, não dá conta do que é a intenção paradoxal. A intenção paradoxal, ela é um processo de aproximar a pessoa do seu sintoma. E isso pode ser feito de diversas formas. Não só a partir do desejar o que teme, um dos caminhos, mas um outro caminho que você também pode utilizar essa intenção paradoxal é da pessoa ter quase que aquela garantia de que as coisas... Desfocou um pouquinho aqui minha lente. Ai. Vai voltar. Em algum momento vai voltar. Às vezes acontece isso com a câmera, ela dá uma desfocada, mas depois ela volta. Ter quase que aquela certeza de que as coisas elas vão dar errado. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre normalmente dou. Nossa, minha câmera desfocou aqui, não sei por quê. Porque ela tá... Vamos ver aqui. Agora sim, inclusive tá até melhor. Pronto, bem melhor, bem melhor. Inclusive, vou só virar aqui, porque aí não fica essa luz aqui na cara de vocês, né? Inclusive, dar um exemplo que eu utilizei, né, na minha vida. Quando eu sempre dou esse exemplo, gente, que é um exemplo diferente de diálogo de intenção paradoxal também, né? Quando eu fiz a prova da baliza, eu reprovei a primeira vez, né? Eu estava muito nervosa, com medo de não fazer as coisas direito, e... Ai, valeu, Muna, mulher. Só vi agora a mensagem, mas deu certo. Coloquei até no HD aqui para melhorar a imagem. Se soubesse, tinha feito isso nos outros dias, ó. Então, eu estava muito nervosa. E aí eu fui reprovada. Foi a primeira reprovada do dia. Foi só tristeza. Mas deu certo, né? Fui refazer a prova. E quando fui refazer a prova, eu utilizei de uma técnica para mim mesma, que foi eu dizer assim, vai dar errado mesmo. Eu vou aceitar que já deu errado. E esse sentimento de ter certeza que ia dar errado diminuiu a minha tensão sobre aquela prova. Esse é o ponto da intenção paradoxal. Eu me aproximei do sintoma, que era o medo de não passar, trazendo uma certeza de que eu não ia passar. Eu estava muito confiante, gente, que eu não ia passar. Eu já estava pensando nas outras aulas e tal. Enfim, eu estava muito certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E eu passei. O fato de eu ter tanta certeza que ia dar errado fez com que terminasse dando certo. Então, veja que você dizer que intenção paradoxal é simplesmente prescrever aquilo que você teme é muito simplista. A gente precisa aprofundar um pouquinho mais o que é o diálogo socrático, a intenção paradoxal. E não só isso, saber que também é uma técnica que tem muita contraindicação. Na verdade, a intenção paradoxal ela tem mais contraindicação do que indicação. Então, eu não posso utilizar a intenção paradoxal com pacientes que têm transtorno alimentar, eu não posso utilizar a intenção paradoxal com pacientes que eles têm transtorno de personalidade, com ideação suicida. Imagina só, eu usar a intenção paradoxal com uma pessoa com ideação suicida, não tem como. Então, a intenção paradoxal termina realmente sendo uma técnica utilizada quase que especificamente em casos de ansiedade. É principal a utilização, e não todos os casos de ansiedade, porque você tem que avaliar também a própria abertura do seu consultante para a utilização dessa técnica. Então, muito cuidado, é importante que vocês leiam e se aprofundem antes de vocês saírem por aí aplicando. Eu acho que eu não utilizei mais do que 5 vezes a intenção paradoxal em toda a minha carreira. Então, veja que não é uma técnica que eu uso sempre, né? Tive muito sucesso quando utilizei a intenção paradoxal, mas não é a minha técnica, assim, de preferência, não, sabe? Eu prefiro muito mais as outras técnicas, assim, as técnicas do meu coração é diálogo socrático, modulação de atitudes e denominador comum. Eu amo essas 3 técnicas, eu uso
praticamente com todos os meus consultantes. A derreflexão também é uma outra técnica que é utilizada em casos de ansiedade, mas não só isso. Vinícius, ele colocou a questão do humor também não entra na intenção paradoxal, é um elemento que favorece, sem dúvida. E aí é importante até você ter falado nisso, Vinícius, porque não é todo consultante que ele é aberto para esse humor. Então, eu já tive situações, por exemplo, em que o meu próprio consultante, ele já iniciou a aplicação da intenção paradoxal. Ele mesmo já começou. Então, eu tenho um terreno muito fértil para aplicar a técnica. Mas tem outras pessoas que são muito fechadas, né? E que não dá para utilizar. E se não der certo, tenta outra técnica. Vou dar esse mesmo exemplo que eu citei agora, da direção, utilizando não a intenção paradoxal, mas a da reflexão, tá? Ou seja, você tem outras formas de utilizar, não é o único caminho. Imagina uma pessoa que está ansiosa, ela vai fazer a prova, ela foi reprovada, não está bem e tudo mais. Você pensa em utilizar a intenção paradoxal, mas você está receoso de utilizar, de aplicar. Talvez a pessoa não responda muito bem, você não tem segurança ainda. E aí, o que você sugere? Você pensa assim, tá, o que você poderia utilizar na hora da prova que poderia contribuir para diminuir sua tensão? Ah, eu adoro, a pessoa diz, né? O paciente, adoro música. Então, vá cantando. E aí a pessoa vai cantando, focada na música, e isso diminui a tensão dela no momento da prova. O que é que você fez? Você não mais estimulou para que ela pensasse que a prova ia dar errado. O que é que você fez? Você tirou o foco dela, daquela prova, para ela focar em outra coisa, que era a música, cantar uma música para diminuir a tensão. Isso, inclusive, está, bom, não com esse nome, né? Mas em 2 filmes. Num dos filmes é o filme Táxi, né? Com a Gisele Bündchen, em que tem uma pessoa que tem medo de dirigir e ele consegue dirigir quando ele começa a cantar algumas músicas, principalmente a música favorita deles. Essa é uma estratégia de reflexão. E um outro exemplo que eu posso citar, filmicamente falando, né, midiaticamente falando, é o filme O Discurso do Rei. Quem não assistiu O Discurso do Rei, né? É a história do rei que era gago, ele tinha uma gagueira, e o psicoterapeuta dele, não fica especificado em nenhum contexto, em nenhuma situação que abordagem era, talvez nem seja o objetivo enfim, do filme, mas ele utiliza o recurso de colocar música também para ele tirar o foco de escutar a própria voz. E quando ele faz a leitura de um texto escutando música, ele consegue ler sem gaguejar. Então, isso é um outro exemplo do que seria da reflexão. Você tirar o foco daquilo que gera ansiedade e medo para a pessoa, para que ela consiga realizar aquela atividade. Então, vocês percebam que a intenção paradoxal, ela aproxima, a derreflexão, ela distancia. As duas podem ter ótimos efeitos, como tem, obviamente, mas você precisa ver qual que vai se encaixar melhor também. Derni aqui pergunta. A derreflexão não se assemelha a alguns mecanismos saudáveis de enfrentamento? Veja, a derreflexão, ela é uma técnica que busca contribuir para que a pessoa mude um posicionamento. O mecanismo saudável de enfrentamento é uma postura. Então, é um comportamento que a pessoa assume. A derreflexão é uma técnica que pode contribuir para esta mudança de comportamento. Só esse cuidado para não confundir as coisas. Derreflexão é uma técnica, estratégia de enfrentamento é uma postura, é um comportamento. A derreflexão não é uma postura. A derreflexão é uma sistematização, uma utilização de uma técnica para favorecer esse lugar, sem dúvida. Sem dúvida que pode contribuir, sim. E aqui a gente poderia lançar vários outros exemplos, que inclusive tem na literatura de Frankl, né, que ele utiliza com casos de insônia, com casos de disfunção sexual, enfim, vários, e quadros de ansiedade também, são alguns casos de transtorno obsessivo-compulsivo, que você também pode utilizar a derreflexão ou mesmo a intenção paradoxal. Veja que tem a possibilidade de você utilizar um ou outro. Partindo para os 2 últimos, né, a modulação de atitudes e o denominador comum, são técnicas que, na minha concepção e na minha prática, elas são tão recorrentes quanto o diálogo socrático.
Porque enquanto o diálogo socrático, ele vai ter esse processo de questionar, de refletir, de repensar, né, de mudar reflexões e percepções. O denominador comum, eu vou começar pelo quinto, depois eu subo para o quarto. O denominador comum é uma técnica que visa você atribuir uma balança a partir dos valores que você quer exercer, que você quer expressar, na verdade, quer manifestar. Então, o denominador comum é um processo de balanceamento de situações que pareçam ser conflitantes, que você está prestes a tomar, e você faz uma espécie de uma avaliação dentro dessas possibilidades, quais daquelas elas teriam mais possibilidade de sentido. Eu também adoro, Daiane, a técnica do denominador comum, porque ela é uma técnica que vai questionar muito essa hierarquização de valores, né? Em casos em que o que causa ansiedade, exige atenção, como uma prova escrita, é possível usar de reflexão? Com certeza, Laura. Inclusive, eu já atendi vários casos de pessoas que tinham quadros ansiosos muito intensos, em função da realização de concursos, outras provas, né, Enem e tudo mais, e a derreflexão foi um instrumento, né, foi uma técnica que foi super utilizada e deu ótimos resultados, muito bons resultados mesmo, somado com outras técnicas, obviamente, mas deu muito certo. Inclusive, as pessoas conseguiram ter aprovação e tudo mais, né? Lembro de um caso específico que eu atendi uma pessoa que estava para fazer o vestibular de medicina e a técnica da reflexão foi muito útil para contribuir, para lidar com essa ansiedade. Então, o denominador comum, ela é essa técnica de você avaliar os valores, né? E as situações em que você pode escolher em prol deles. Então, por exemplo, aqui agora, eu estou com vocês. Essa escolha, ela implica um valor trabalho, valor compromisso, eu já tinha agendado esse dia e tudo mais. Então, vamos imaginar que na próxima semana a gente marcasse uma outra aula e coincidiria com uma viagem. Bom, são situações incompatíveis. Eu preciso decidir qual delas é mais significativa para mim. Uma pergunta que normalmente eu sempre faço com os meus consultantes, né, quando eles têm esses conflitos de situações, é perguntar para eles qual a situação em que você é irrepetível. Ninguém pode assumir esse lugar por você. Você não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, qual que você é mais irrepetível? Vamos pensar assim. E isso muitas vezes ajuda essa pessoa a refletir sobre. Dernier, que até me ajudou, analisar exatamente os prós e contras dessas situações. Michel, inclusive, pergunta, qual dessas técnicas seria possível utilizar em dependências? Michel, depende, como eu já disse, né? Todo plano de tratamento ele é personalizado. Eu não posso pensar assim, estabelecer um protocolo no sentido de essa técnica eu vou usar sempre que tiver esse caso. Não tem como. Mas eu posso ter indicações. Indicações eu posso ter. Então, nos casos que eu atendo de dependência, o que normalmente é mais comum eu utilizar enquanto técnica é o diálogo socrático, a modulação de atitudes do denominador comum. Eu atendo muitos casos de dependência, das mais diversas dependências que vocês puderem imaginar. E tem sido o mais comum. Mas, novamente, pode acontecer de algum outro elemento surgir naquele caso especificamente, e eu precisar utilizar uma outra técnica, que inclusive nem está aqui, alguma técnica de uma outra abordagem, que eu também posso lançar mão delas, não tem problema. Já a modulação de atitudes, enquanto o denominador comum é esse processo de refletir antes de tomar uma decisão, a modulação de atitudes, ela diz respeito a um comportamento que vem sendo realizado e que você precisa mudar. Então, imagina aquele cenário em que você vai acompanhar uma pessoa que praticou violência doméstica. Essa pessoa, ela já cometeu aquele ato, né? Já é um comportamento padrão que ela assume, e junto com ela, você pode trabalhar essa modulação de atitudes. É pensar outras formas de se posicionar frente àquela situação. Um exemplo clássico, em que muitas vezes eu termino utilizando, é com pacientes que... eu estou explicando ainda, Cida, um minutinho. É com pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, que normalmente tem um ato impulsivo, né, muito fortemente impulsivamente,
E aí eu vou analisar junto com a pessoa quais são as outras possibilidades de se posicionar frente àquela situação. Então, se aquela pessoa, ela numa situação... Outro exemplo também que eu termino atuando muito com modulação de atitudes, é a automutilação. Então, a pessoa está ali, tem aquele movimento, né, de sentir determinada forma enfim, praticar os atos de automutilação. E aí a modulação de atitudes é junto com ela repensar quais são as outras ações que eu posso desenvolver para lidar com essa situação. Veja que no caso da Diana, isso já foi feito. Isso já foi feito. Quando se começa a pensar outras formas de lidar com esse tédio, como, por exemplo, vamos desconectar os aplicativos, né? Vamos fazer outras atividades, né, que sejam mais saudáveis. Essas já são indicações de que foi utilizada uma modulação de atitudes, que é um processo de refletir que outras posturas mais saudáveis você poderia ter frente a uma situação. Conseguem compreender? Tranquilo, Cida, não tem problema. Para casos de depressão, quais seriam mais indicadas? Ou isso é a cada... Gente, sempre é caso a caso. Esse que é o ponto, que eu percebo que vocês ainda ficam muito presos nisso. O que é que eu uso? Quem é essa pessoa que sofre depressão, gente? Veja que vocês estão pensando nos sintomas, vocês não estão pensando na pessoa. Antes de uma depressão, é uma pessoa. Então, para uma pessoa que tem depressão, eu vou utilizar o diálogo socrático. Para outra pessoa que tem depressão, eu posso utilizar a modulação de atitudes. Para outra pessoa que tem depressão, eu posso utilizar diálogo socrático, modulação de atitudes, de reflexão. Então, o que é mais importante é você dominar todas as técnicas. E técnicas além da logoterapia. Para quando você tiver com aquele caso, você saber qual você pode utilizar. Entende? Percebe? A modulação, agora sim, uma coisa que é padrão, sempre, em todos os casos eu utilizo diálogo socrático. É o mínimo de técnica que eu utilizo. Em todos eu uso diálogo socrático. Agora, os outros vai ter variações. Vai depender do caso, vai depender da pessoa, vai depender da demanda, porque não é só a depressão, é como é que essa depressão se configura, o que é que tem ali, que elementos envolvem, que fenômenos envolvem essa depressão. A modulação de atitude é feita só através do diálogo ou também pode ser feita de forma escrita, para o paciente poder usar como referência quando precisar? Pode ser feita de forma escrita, sim, inclusive super aconselhável, porque ali você também já está trabalhando o autodistanciamento. Aquela pessoa já está visualizando a si mesma e vendo outras possibilidades de atuação. Às vezes, inclusive, eu combino isso numa tarefa de casa, sabe? Deixar visual algumas coisas. Tem tanta coisa que pode ser feita nesse sentido, sabe? Que pode auxiliar. Ayane, a gente vai ver isso no nosso caso, e aí vai ficar bem mais claro para você, tá? Não tem uma regra a ser seguida. Entendo que no decorrer das sessões o terapeuta vai sentir qual técnica é necessária. Exato. E é importante que ele tenha essa flexibilidade. Porque se você... eu tenho que usar tal técnica em tal caso. Fica muito rígido, sabe? Fica muito rígido. O logoterapeuta, ele tem um campo, gente, imenso de possibilidades. Absurdamente imenso de possibilidades. Então, a partir das transcrições, quais foram as técnicas? Eu já respondi aqui, né? Gente, que horrível. Mas, enfim, não sei se vocês responderam adequadamente, mas a gente já dá para perceber diálogo socrático, fica claro. E, de forma indireta, já deu para perceber que a gente utilizou também a modulação de atitudes, mas a gente vai ver que foram utilizadas outras técnicas também. Alguém tem colocado alguma outra resposta diferente e tudo mais que pode ser utilizado? Eu já respondi, né? Então, não vai necessitar. Mas nessa dois, sim. Vocês utilizariam alguma outra técnica no caso de Ana? Se sim, qual e por quê? E aí? Tem algum... Vinícius colocou de reflexão também. Qual outra técnica vocês usariam no caso de Ana? Vocês conseguiram desenvolver isso, pensar, enfim, tudo mais? Denominador comum, pois ela irá refletir sobre a escolha dela de comer muito e vai entender que ela que é atingida por aquela escolha. Muito interessante. E irá fazer uma escolha consciente.
da mesma forma em relação à vida profissional, que ela muito bacana, muito bom. Edi também, a maioria aqui colocou de reflexão, quer dizer, Edi colocou de reflexão e logoterapia 1 colocou denominador comum. Muito interessante. Achei muito bacana a tua construção, viu? Não sei quem é logoterapia 1, mas adorei a sua construção do porquê que você escolheu, né, essa técnica. Mas alguém pensou em alguma outra técnica para aplicar, mesmo que não seja da logoterapia? Alguém pensou uma técnica... Ah, Milena! Alguém pensou uma técnica que não era da logoterapia? Porque não tem problema também. Sim, mulher, claro! Claro, não, quando falou Milena, eu só pensei em tu, Milena. Que linda! Se alguém pensou em alguma técnica, olha aqui, genograma, importante, sobretudo para a gente pensar na amnese, como é que a família está, né? Desenvolvida. Olha aqui a Danila, psicoeducação, sobretudo quando se trata da compulsão alimentar dela, né, e dos padrões de comportamento que ela tem um padrão de comportamento compulsivo, então a psicoeducação é super importante nesse contexto. Olha aí que legal. Veja, não é uma técnica originalmente da logoterapia, mas dá perfeitamente para você utilizar, principalmente para esse processo de tomada de consciência. E a tomada de consciência, sim, ela é super importante para a logoterapia. Então, percebem o link, que é você utilizar uma técnica que não é da logoterapia, mas você utilizar ela para fins logoterapêuticos? O objetivo é exatamente esse. Então, assim, vejam que existe um campo de possibilidades muito grande, para além da logoterapia, que vocês podem utilizar a técnica, beleza? Vamos ver agora como é que desenvolveu o caso de Ana. Vamos ver que desfecho teve esse caso e que outras técnicas foram utilizadas, principalmente para explicar quem ficou com dúvida no denominador comum, né? Algumas pessoas ainda ficaram com dúvida sobre o denominador comum. Vamos dar conta disso. Olha aqui o Derni, atividade autotranscendente dela ocupar-se com algum trabalho voluntário em prol dos outros. Poderia ser? Poderia, desde que ela estivesse aberta para isso e que fosse algo significativo. Não simplesmente indicar por indicar, mas se ela realmente já tem alguma inclinação, envolvimento com relação a isso, sem dúvida poderia ajudar. Vamos ver então o caso clínico, como é que ele se desenrolou. Deixa eu aumentar aqui. Ao longo das sessões, fomos aprofundando mais esse amor de Diana pelas flores. Vocês lembram que na sessão passada ela tinha falado de um grande amor que ela tinha pelas flores e ela terminou indo para a engenharia muito mais para realizar um sonho da mãe e do pai, né? Algo que não estava totalmente consciente por parte dela. Ao perceber isso, ela começou a dar mais atenção e perceber seus sentimentos quando montava arranjos para elas e suas amigas. Aos poucos, isso inclusive pode ser uma tarefa de casa. Começa, que é importante, tá, gente? Eu recomendo. Começa a perceber como é que você reage, como é que seu corpo reage quando você está realizando determinado tipo de atividade. Isso é super importante, porque você está trabalhando a autoconsciência física e psíquica, que ajuda a você ter uma autoconsciência espiritual, noética também. Ao perceber isso, ela começou a dar mais atenção e perceber seus sentimentos quando montava arranjos para ela e suas amigas. Aos poucos, os pedidos começaram a expandir, até receber uma sugestão de Tula. E se você ganhasse dinheiro com isso? Diana disse que no começo descartou a sugestão, mas quando chegou em casa se viu tão empolgada com a ideia que começou a ter dúvidas sobre isso. Trouxe essa demanda para as sessões e questionei os seus medos com relação a isso. E aí, vamos lá. Sessão 12, já estamos aí na sessão 12. Ela diz: eu penso que se tornar uma profissão vai perder a graça. E, além do mais, eu já estou velha. Mudar de profissão a essa altura? Você acha que existe idade para sonhar? Olha que pergunta confrontadora da terapeuta. Perceba a mudança da terapeuta na primeira sessão para a sessão 12. Já existe vínculo, então já existe liberdade para fazer perguntas mais incisivas com relação a isso. A terapeuta já sai de uma postura de o que você acha sobre isso? Para ser mais confrontadora nesse sentido, né?
Não acho. Minha mãe realizou o sonho da casa dela com quase 70. E por que com você teria de ser diferente? Pois é, não faz sentido, né? Mas como eu iria me manter? Como eu iria fazer isso? Teria de largar tudo, começar do zero? Acho que eu estou perdida. Então, veja que ela até considera, mas ela ainda não consegue reconhecer isso, né? Indiquei que Diana preenchesse o formulário Meu Problema, pensando diferentes possibilidades e vantagens e desvantagens de cada escolha. Na sessão seguinte, ela trouxe o que preencheu. Vamos ver, então, um pouquinho sobre esse instrumento, que aí foi aquilo que eu falei, a diferença de instrumento e de técnica. O uso desse instrumento aqui, que não foi desenvolvido por mim, tá? Foi desenvolvido pelo Fabre. Vocês depois recebem esse anexo e aí vocês podem utilizar como referência, porque está disponível nos livros, não tem problema. É super útil, eu já usei com vários pacientes meus também. E ele é ótimo para pensar exatamente esse denominador comum. Então, o nome do instrumento é Meu Problema É. O instrumento é Meu Problema É. E aqui a gente está utilizando com o fim de estimular o denominador comum, no caso da Diana, que é ela decidir qual é a profissão que ela quer tomar. Então, aqui, olha, esse instrumento foi retirado da obra Aplicações Práticas da Logoterapia, do Joseph Fabre. Essa obra é super difícil de encontrar, gente, eu lamento muito, é uma obra rara. Então, quem encontrar essa obra é assim, nossa, mas essa obra é fantástica. Então, vocês podem pegar isso aqui como base depois e fazer o próprio modelo, sem nenhum problema. E ela coloca aqui, ó, meu problema é definir minha profissão. E aqui ela aponta 3 soluções possíveis. Seguir como engenheira, largar tudo para ser florista e continuar como engenheira e estudando para ser florista. Aí depois ela vai pesar vantagens e desvantagens. Aqui a gente está estimulando o quê? Um denominador comum. Ela está avaliando as possibilidades para identificar qual delas tem maior valor e maior sentido. Quando a gente faz esse processo, a gente está avaliando uma decisão consciente e responsável. Veja que aqui a gente não está modulando atitudes, porque ela nunca foi florista. Ela não largou tudo para ser florista. A gente está antecipando decisões de sentido. Modulação de atitude é quando eu mudo um comportamento frente a uma situação. Denominador comum é eu pesar possibilidades para tomar uma decisão mais dotada de sentido. Então, ó, na solução 1, que seria ela seguir como engenheira, a vantagem é estabilidade financeira para fazer os arranjos por prazer, mas a desvantagem, pouca satisfação. Já a segunda solução, que seria largar tudo para ser florista, ela vai ter a satisfação de fazer algo que ela gosta e sempre sonhou. Mas, enquanto desvantagem, tem um aperto financeiro e talvez ansiedade por largar tudo. E quando a gente vai para a terceira solução, que seria continuar como engenheira e estudando para ser florista, a gente tem uma estabilidade financeira e satisfação de fazer algo que gosta, mas, enquanto desvantagem, um cansaço por acumular 2 trabalhos. Veja que nenhuma das 3 soluções, como muitas coisas da nossa vida, tem só o lado positivo. Tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. E aí ela vai precisar tomar essa decisão baseado naquilo que provavelmente tem mais vantagem e menor desvantagem. Ou, pelo menos, uma desvantagem que afete menos psicologicamente ela. Vamos voltar, então, para o caso, para ver o que é que Diana escolheu, o que é que Diana decidiu. Aí, estamos na seção 13. Deixa eu aumentar aqui. Você conseguiu tomar alguma decisão depois dessa atividade? Sim, decidi que vou ser florista, mas eu vou continuar como engenheira também. Mas eu vou diminuir o ritmo do trabalho. Eu tenho dinheiro guardado e consigo me manter por um tempo e ainda investir nesse sonho. Antes eu pensava que eu só podia ser uma coisa ou outra, mas colocando as possibilidades que tinha, eu vi que eu poderia começar aos poucos, até me sentir mais segura e ver o quanto quero fazer disso uma profissão ou hobby. Lembrando que isso aqui, gente, não é um padrão para todo mundo. Várias pessoas têm essas situações, essas crises, né? Com relação ao trabalho e tudo mais. Algumas realmente precisam largar tudo mesmo e algumas conseguem fazer esse equilíbrio. Então, cada caso é um caso.
Mona Lisa, o objetivo dessa técnica é incentivar a flexibilidade ou realmente facilitar o processo de decisão? É facilitar o processo de decisão. Ela conseguiu olhar vantagens e desvantagens dentro do campo de possibilidades para auxiliar a tomada de decisão, tá? Você pode adaptar se você quiser, tá, Mona? Você pode adaptar para alguma outra... Lembra, criatividade do terapeuta. Então, você pode pegar esse instrumento e adaptar para um outro fim que você acha que se adequa melhor para o seu consultante. E aí a terapeuta diz, mas como é que você se sente? Ela, segura e feliz. Agora eu consigo avaliar bem as possibilidades e as vantagens e desvantagens de cada uma. E assim eu me sinto mais segura para tomar minha decisão. Todas as pessoas me deram apoio. A Tula disse que vai me indicar para os clientes dela. Eu estou tão feliz. Veja, a Tula é arquiteta, então já tem uma contribuição aí. Eu estou vendo e fico muito feliz por você. É como se aquele vazio não existisse mais. A necessidade de compensar o vazio com outras coisas não existe mais. Eu nem acredito, sabe? Parece real. Por quê? Porque eu nunca tinha me sentido tão plena. Me dá até vontade de chorar, de tão feliz que eu estou. Veja como o encontro de sentido provoca existencialmente alguém. Veja, se a gente focasse só no comportamento sintomático dela, ela ia até, beleza, ia reduzir ali a compulsão alimentar, mas ela ia migrar para outra coisa. Então, a gente não pode olhar só para o comportamento. Existia mais ali, existe um profundo vazio. E esse vazio não vai ser resolvido simplesmente mudando o comportamento. Eu preciso ir além, eu preciso ir muito além. Então, eu consegui aqui, né, nesse caso, a terapeuta consegue perceber muito além disso, e esse vazio que era abertura para esse processo compulsivo, ele já não existe mais. Então, não existe mais terreno fértil para esses sintomas. Você pode chorar aqui, se quiser. Que choro seria esse? De quem finalmente se encontrou na vida. As flores dão vida aos espaços. Nessas últimas semanas, eu me permiti fazer mais arranjos, presentear amigos. O brilho no sorriso das pessoas quando recebem flores é tão lindo. Sabe, quando eu fiz meu buquê de noiva, eu encapsulei uma das rosas em resina e eu guardo até hoje, junto com a flor que meu pai esculpiu. Elas não são só flores, são lembranças de momentos importantes. Em pensar que eu posso auxiliar as pessoas a vivenciar isso, também, nossa, eu fico muito feliz. Veja aí também a transcendência, né? Um ato dela, o valor criativo. Fica muito nítido o valor criativo, né? Algumas sessões depois, Diana recebeu alta, mostrando, inclusive, que você pode ter um processo terapêutico curto, longo, depende. Não existe regra na logoterapia. Depois de 6 meses, entrei em contato para saber como as coisas iam. E isso é super importante, o plano de segmento. Você, vez ou outra, entrar em contato com o seu consultante para saber como as coisas estão. Ela me disse que abriu uma empresa de arranjo de flores e tem como meta diminuir cada vez mais sua vida laboral como engenheira. Entende que aquele foi um ciclo que precisava ser encerrado. Ela fez sua viagem para a Olambra e agora está buscando se especializar em arranjos para eventos, como casamentos e aniversários. Como presente, ela entrega uma rosa em resina para que os clientes lembrem daquele momento especial. Tudo, né, gente? Fantástico, absolutamente fantástico. Espero que vocês tenham gostado desse caso e, sobretudo, de como ele se encerra, né? Milena aqui, ela estava sempre focada no outro e não olhava para si. Exatamente, desde o começo, focada ali. E aí, veja a leveza que termina, né? Foi muito feliz, foi muito gratificante para mim fazer esse caso, assim, foi muito bom. Eu me senti muito bem, inclusive, fazendo isso. E aí, assim, gente, como vocês estão vendo, 3 encontros, muita coisa, né? Sim, tem muita coisa que a gente... É pouco tempo, né? É muito pouco tempo para a gente dar conta de tudo. Tem muito mais coisas que eu queria falar aqui para vocês, que eu queria aprofundar. E aí, assim, não dá para a gente fazer isso em apenas 3 aulas. E aí, como eu já tinha anunciado desde o começo, né? Hoje a gente marca, então, a abertura. Esse caso foi completamente fictício ou não. A gente, assim, qualquer coincidência, né? A gente termina se
nada vem do nada. Então, a gente termina se inspirando em alguns elementos, um aqui, um ali, para ir construindo. Mas eu construí só, de fato, eu fui construindo só, e foi interessante porque eu precisei fazer algumas mudanças depois, voltava, reajustava, pensava, dormia, e ficava pensando em Diana, né? Não, mas como é que isso vai fazer sentido, né? Eu tenho que trazer esse conceito. Então, exige um pouquinho da gente. Mas, enfim, então, deu para perceber, né, que 3 aulas não são suficientes para dar conta de todo o conteúdo do que a gente pretende, e é por isso que nessa aula a gente apresenta, então, a reabertura das vagas para o curso Logoterapia Clínica. Eu sempre gosto de falar muito desse curso, porque foi um curso, assim, é meu bebezinho. Eu fui professora universitária por muitos anos, e as dúvidas que os meus alunos tinham eram dúvidas que eu tinha. E eu consegui, depois, assim, ao longo de muitos anos, me abastecendo de muitos conteúdos que nem todos estão disponíveis em português. Muitos conteúdos que eu compartilho no curso Logoterapia Clínica, eles, na verdade, estão em outros idiomas. E eu trago aqui de uma forma mais democrática, né? E não só o conceito, a prática também. Então, é um curso com mais de 27 aulas, né? Tem os bônus. Vocês recebem documentos, formulários que eu desenvolvi, para a clínica, e vocês recebem também 15 instrumentos que eu desenvolvi. Eu vou mostrar para vocês aqui a tela, para vocês verem como é que é o curso, tá? Vocês darem uma olhada no curso, de fato, o que ele tem. Então, vocês estão vendo aí o Logoterapia Clínica aqui. A gente tem uma aula de boas-vindas e tal. Como vocês estão vendo, são 7 módulos oficiais, mas a gente tem muitos módulos bônus. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, depois eu tiro as dúvidas, tá, gente? Que vocês podem vir a ter. Então, olha, a gente tem um módulo só sobre a clínica logoterapêutica, em que eu vou explicar qual é a diferença de logoterapia e análise existencial. Eu vou falar como é que é a estrutura da clínica logoterapêutica, né? Enfim, as características principais do logoterapeuta e do consultante, quais são os aspectos que precisam ser considerados nesse atendimento com o consultante, que serve tanto para um atendimento presencial quanto para um atendimento online, tá? Então, no módulo 3, que é esse módulo da psicoterapia, eu vou ter uma aula só explicando o que é eficaz na psicoterapia, sobre os passos da psicoterapia, né? Quais são os passos que você precisa seguir no processo terapêutico. Uma aula sobre aconselhamento logoterapêutico, que é um material que não tem em português, né? Um material que só tem em espanhol, né? Um livro, inclusive, super raro de conseguir, aí eu trago aqui algumas reflexões. E uma aula sobre anamnese logoterapêutica. Nessa aula, vocês têm um modelo que eu utilizo de anamnese nos meus casos com os pacientes que eu atendo, tá? A gente tem um módulo aqui, no final de cada módulo, tem exercícios também, para vocês irem praticando, vendo o quanto realmente o conteúdo ficou fixado para vocês. A gente tem um módulo sobre psicodiagnóstico, e aí a gente tem documentos e formulários específicos para auxiliar vocês no psicodiagnóstico, coisa que a gente nem viu aqui. Então, tem a estrutura do psicodiagnóstico. Então, lembra que eu falei que o psicodiagnóstico em logoterapia tem 9 etapas? Eu aprofundo cada uma dessas 9 etapas e trago os formulários que são importantes para cada uma delas. Exploro as dificuldades, fatores de risco, fatores de proteção, as estratégias de enfrentamento e o diagnóstico integrativo, e como elaborar um plano de segmento e um plano de tratamento. Como em todo módulo, tem exercícios também no final. A gente tem um módulo específico sobre análise fenomenológica dos recursos noéticos e a teoria das neuroses, que é a teoria psicopatológica de Frankl. Então, a gente tem aulas bem aprofundadas explicando quais são todas as potencialidades humanas, e não só isso, vocês vão aprender como, através de um formulário, como identificar essas potencialidades nos seus consultantes, né? Então, são 2 aulas para isso. E, além disso, a gente tem uma aula sobre a teoria psicopatológica de Frankl. Então, qual é a classificação que Frankl utiliza e também exercícios. E a gente tem um módulo específico sobre psicopatologias, né, com aula sobre transtorno de ansiedade e obsessivo-compulsivo, aula sobre transtorno de humor, aula sobre transtorno da alimentação, sobre transtornos psicóticos, transtorno de personalidade e comportamento suicida. Então, veja que a gente tem uma gama bem considerável aí dos transtornos psicológicos e também os exercícios.
E no módulo 7 é um módulo todo voltado para as técnicas logoterapêuticas. Então, o diálogo socrático, treinamento em percepção de sentido e grupos de compartilhamento para quem trabalha aí com grupo, né? De reflexão, intenção paradoxal, modulação de atitudes, denominador comum. E a gente tem os módulos bônus, então vocês recebem também os 15 instrumentos logoterapêuticos que eu desenvolvi, e vocês recebem modelo editável, então vocês podem baixar, vocês podem editar para colocar a sua logomarca da clínica, utilizar com seus pacientes, seja presencialmente, seja online, isso tudo você recebe. Você recebe também os cursos de imersão e as aulas ao vivo das turmas anteriores que já foram realizadas, então você também tem acesso a isso. Tem um módulo bônus sobre terapia de casal, né? Uma aula que eu fiz, que os alunos solicitaram, então isso também é uma coisa muito importante. A gente sempre está atualizando o curso, então sempre tem coisas novas no curso. Os alunos me pedem alguma sugestão. Lorena, faz uma aula de tal coisa. Vira um módulo bônus. Então, tinha me pedido um módulo bônus sobre terapia de casal. Coloquei aqui. E um outro módulo bônus sobre casos clínicos. Então, aqui a gente tem 2 casos clínicos e o caso de Ana também vai vir para cá, né? Porque também é um caso clínico. Mas aqui tem 2 casos clínicos que eu comento, dou indicações de técnicas que podem ser utilizadas, contraindicações, enfim. Gente, é um material bem completo, realmente. Eu falo do fundo do meu coração, eu tenho muito, 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 muito orgulho de ter desenvolvido esse curso, porque, sendo muito sincera, eu não vejo, nunca vi nenhum curso que tivesse essa estrutura e fosse tão focado para a clínica quanto é a proposta. Vamos, já tem um pessoal aqui recomendando, tem muita diferença. Sim, Yuris, entra lá na plataforma, já está tudo lá. Então, dá uma olhadinha. Sempre que vocês podem, vão olhar na plataforma, que está tudo lá. Derni pergunta se os slides ou material em PDF. Sim, vocês recebem os slides em 2 formatos, né? O formato colorido, que é o que eu utilizo, e um formato preto e branco, né? Para pessoas que têm uma dificuldade, uma sensibilidade com as cores. Então, tá lá também, tá certo? Exige sim, viu, Vitória? Exige muita criatividade criar um caso como esse. Bom, vamos falar agora aqui dos investimentos, né? O custo, quanto é que esta belezinha que você investe, né? Hoje o curso ele já está com o valor atualizado de R$ 897. Esse valor você pode pagar em até 12 vezes de R$ 90. Então, veja assim, menos de R$ 100 por mês você consegue ter acesso a esse curso. As vendas, elas vão até o dia 20 de abril. Então, assim, se eu fosse vocês, eu garantia o mais rápido possível, porque vocês já vão receber essas 27 aulas, os documentos específicos, os formulários que vocês podem utilizar na sua prática clínica. Tem grupo exclusivo para os alunos, então o pessoal tira dúvida, enfim. Todos os materiais nas aulas, as atualizações que vão chegar e os 15 instrumentos para aplicação na logoterapia, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o link, tá? Logoterapia e clínica, para vocês já olharem a página, já acessarem, já fazerem a compra de vocês e aproveitarem já hoje para aprender mais ainda sobre a logoterapia. E de quebra, você comprando o curso, você continua ajudando esta nômade a viajar, gente, por favor, né? Incentivem o meu sonho. Então, é através de tudo isso que eu produzo na minha empresa, com os meus cursos, né? Tudo isso que, assim, não é fácil, assim, demanda muito, muito, muito tempo. Então, ajudem aí essa nômade a continuar viajando, você incentiva também. Enfim, gente, eu espero que tenha contribuído a nossa aula de hoje, eu espero que tenha sido proveitosa essas semanas, né? Para os novos alunos do Logoterapia Clínica, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou abrir espaço agora para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida no chat? Ou também do caso, enfim? Sim, Josenildo, tem um módulo, muito boa pergunta. Josenildo está perguntando sobre compulsão alimentar. Tem no curso? Tem um módulo só sobre transtornos de alimentação. Então, eu não falo só sobre compulsão alimentar, eu falo sobre os outros transtornos de alimentação também. Sempre com indicação do uso de técnica que você pode utilizar e algumas descrições gerais sobre a logoterapia, tá? Iris, vou falar com o suporte, porque eu não consigo acessar pelo e-mail que tem lá. Ah, pode falar sim, viu? Fale, porque às vezes, quando você fica um tempo sem acessar, às vezes acontece isso. Então, é importante.
tá bom? Tem certificado sim, é na plataforma Hotmart, você recebe certificado ao final do curso, né? A última turma foi de 40 horas, essa já deve ser atualizada, porque já tem as horas adicionais das aulas adicionais, então essa atualização também é importante. Derni está perguntando se via boleto ou só cartão. Se você contactar o suporte, você consegue também fazer no boleto. Agora, eu não acredito que você consegue em 12 vezes, mas já dá uma ajudada, né? Então, quem também quiser, fala com o suporte, eu vou mandar o contato aqui para vocês, tá bom? Vou colocar aqui no chat o contato do suporte, vocês vão falar com a Fernanda. Para quem não tiver conseguindo acessar, para quem estiver querendo no boleto, enfim, tá? Só falar com ela. O preço está ótimo, pelo que você falou, achou que seria coisa de R$ 2.000 para lá. Gente, eu sou professora universitária e eu já fui aluna. Eu sei a importância que é você ter materiais acessíveis. O meu objetivo, ele não é, nem nunca foi, um crescimento exponencial nesse sentido. Então, eu faço, eu ofereço aquilo que eu sei que é possível dentro da realidade das pessoas. Então, assim, eu realmente, de verdade mesmo, eu acredito muito no potencial das coisas que eu produzo. Eu sei o quanto esse curso pode contribuir, mas não é por causa disso que eu vou colocar um valor exorbitante e, sobretudo, que esteja distante da realidade dos estudantes. Sobretudo isso. Então, não tá caro, né, gente? Vamos combinar, dá para dividir. Não é o mesmo curso. Meninos, me ajuda aqui. O acesso vai ser vitalício? Deixa os meninos responderem aqui para mim no meu grupo aqui, na minha plataforma. Meninos, eles estão me vendo. Ó, é o mesmo curso que o Alberto Neri oferece? Não é o mesmo curso, tá? O curso que o Alberto Neri oferece é uma formação, inclusive o Alberto Neri é pessoa maravilhosa, adoro, indico muito a formação dele, mas são coisas diferentes, tá? Aqui é um curso especificamente voltado para a clínica. E ó só, minha equipe aqui, meu ponto, está dizendo que essa vai ser a última turma real e oficial, acesso vitalício, viu? Então, assim, garanta que aí vocês têm acesso à vida toda. Olha que lindo, a vida toda enquanto a plataforma Hotmart estiver funcionando, né? Então, garantam aí o mais rápido possível. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha aí, a Adriana conseguiu no ano passado parcelar no boletim 8 vezes. E ainda por cima, tem todo esse retorno com seus pacientes. Tenho certeza. Mais alguma dúvida, gente? Por quanto tempo fica disponível? Então, já falei, acesso vitalício, enquanto a Hotmart existia ali para vocês. Então, quem já foi aluno, não deixe de acessar as atualizações. E os alunos também das turmas anteriores que quiserem mandar indicação de atualização, manda para mim por DM, Lorena, nossa sugestão de aula, tal. Gente, eu adoro, então pode mandar. Fechamos, então, por hoje, meu povo. Começa quando? Quando você compra, você já tem acesso a tudo. Assim, comprou, já tem acesso, tá? Já tem acesso a tudo. Que nada, obrigada, Maxwell. E mais uma vez, obrigada pela presença de vocês aqui. Eu sigo à disposição no meu Instagram, tá? Foi ótimo contar com vocês aqui, gente. Foi maravilhoso. A gente vai se falando pelo Instagram. Tirem as suas dúvidas, que vocês possam vir a ter do curso e tudo mais, tá? Link para compra. Tem a opção, sim, de parcelar via boleto. O link para compra está aqui no chat. Entra aí, www.logoterapiaclinica.com.br, tá? O link também já está lá no meu Instagram, vocês podem procurar, mas está aqui no chat também. Van, impressionante como você consegue trazer tanta coisa de modo tão leve e contagiante. Fico imaginando como o Frank reagiria. Ai, meu Deus, não consigo nem imaginar. Mas eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com a logoterapia e, sobretudo, com a democratização do conteúdo. Olha aqui, a Yuri já trouxe uma sugestão. Valeu, Yuri. Muito obrigada, viu, pela sugestão. Podem mandar mais, que a ideia é que o curso seja cada vez mais completo. Gente, obrigada mais uma vez. Boa noite. Essa aula vai estar disponível no YouTube e, para mais dúvidas, podem me contactar no Instagram. Acessem lá também, o link de compra está lá. Estou aguardando vocês, meus novos alunos de Logoterapia Clínica. Um cheiro grande para vocês, gente. Tchauzinho. Cheiro para vocês.